Olá, mais uma vez! Mais uma aula da nossa semana. Nós vamos falar hoje sobre o módulo. Módulo, propriedades do módulo, equações e inequações modulares e função modular. Esses conteúdos eles ficam a partir da página 199, que a gente vai começar ele hoje, certo? Falar de tudo isso hoje. Lembrando que essa aula está sendo gravada e é de uso apenas dos alunos dessa turma. Não compartilhem com outros alunos, mesmo que seja do IF, mesmo que seja também turma de P1, mas aqui é só para os alunos do professor Hugo Vitor. Tudo bem? Lembrando também que aqui eu não estou em estúdio profissional, podem aparecer alguns ruídos que não sejam interessantes da aula, como barulho de buzina de carro, avião passando, gato miando, cachorro latindo, menino chorando. Então, pode acontecer isso. Eu peço que vocês entendam, certo? E vamos dar início à nossa aula. Vamos lá. Vamos começar falando sobre o módulo. Na verdade, para iniciar o estudo do módulo, é bom a gente ter uma noção de como funciona a distância entre números reais. Imagina que eu tenho uma reta com os números reais. E eu quero encontrar a distância de dois pontos. Por exemplo, a distância entre o ponto... Vou marcar aqui o ponto A. Vou marcar aqui o ponto B. Vou marcar aqui um ponto C. Então, como é que eu faço para encontrar a distância entre o ponto A e o ponto C? Eu vou denotar assim, a distância do ponto A para o ponto C. Quantas unidades tem entre eles? É fácil contar, olhando desse jeito aqui. A gente observa que do 1 para o 2, do 2 para o 3, eu tenho a distância entre A e C. A distância de C e A. Então, essa distância seriam 2 unidades. Tudo bem? Qual seria a distância entre B e C? A distância entre B e C também vai ser 2 unidades. Se você ver do B até o C, a gente vai ter uma unidade, outra unidade, 2 unidades também. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a distância entre C e B? Distância entre C e B. Também 2 unidades. Repare que a distância do B até C é a mesma distância do C até B. Também 2 unidades. Para finalizar o meu raciocínio, qual vai ser a distância de A até B? Bem, a distância de A até B é só você contar quantas unidades vão ter entre eles dois. Então, deixa eu apagar aqui o que eu já usei. Vá lá apagar a reta toda. Eu coloco de novo. Colocando a reta toda. Acontece, gente. São os erros de gravação. São os erros. Distância do B até o A. Ou então, na verdade, eu quero a distância de A até B. Distância de A até B. É essa que eu quero. Então, do A até o B, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 unidades. Que, se você reparar, vai ser a mesma distância de B até A. Então, repare que olhar distância, calcular distância, a gente vai ter essa noção aí de ver quantos intervalos a gente vai ter entre um ponto e outro. Distância de B até A também vai ser 4. A pergunta que eu vou querer fazer para vocês é a seguinte. Qual é a distância do ponto A até um ponto X? E aí? Sem saber qual o valor que esse X representa, sem saber quanto é esse número aí lá na reta real, lembrando que a gente tem o zero como referência, e a gente tem a reta já toda numerada, à direita os números positivos e à esquerda os números negativos, fica complicado de saber quanto é que é essa distância sem ter o valor numérico. Aqui eu quero que seja um valor variável, um certo x. Repara que a distância do A até o C, eu posso encontrar essa distância de A até C, que a gente já contou aqui no dedo, na mão, na marra, que são 2 unidades, eu posso pegar o valor final e subtrair do valor inicial. O valor final é o valor do ponto A, o número associado ao ponto A lá na reta numérica, e eu vou subtrair esse número do número associado ao ponto C. Então vai ficar 3 menos 1, isso aqui vai dar 2 unidades, é a distância. Então eu posso encontrar a distância sempre fazendo o número associado ao ponto maior, certo? É o número maior ao ponto mais à direita, menos o número associado ao ponto que está mais à esquerda. Então, a distância de B até C, eu posso usar a mesma estratégia. Pego o valor associado ao C, que seria 1, é sempre o ponto que está mais à direita, menos o número que
que está associado ao ponto que está mais à esquerda, no caso é o B. Seria 1 menos 1. Detalhe é que o número associado ao B é um número negativo. Então, a ideia é essa. É o mais à direita menos o número do que está mais à esquerda. Por isso que quando você fizer aqui 1 menos 1, vai ter aquela regrinha do jogo sinal. Menos com menos, mais 1. Vai dar a distância de 2 unidades. Mesmo que seja a distância de B até C ou a distância de C até B, a ideia é a mesma. Pega o número associado ao ponto que está mais à direita e subtrai o número que está associado ao ponto que está mais à esquerda. Tudo bem? Então, para esse x, se eu quiser encontrar a distância de A até x, se eu não souber qual é o número associado a ele, mas eu sei que ele está mais à direita do ponto A, como eu botei aí na figura, então eu posso fazer assim, x menos o número associado ao A, que seria 3. Tudo bem? Tá meio estranho essa reta que não pega lá no x. Deixa eu colocar a reta direitinho. Até o x, para o bichinho não ficar excluído. Pronto. Então tenha em mente que aí nós vamos usar essa ideia de distância entre pontos como sendo o valor do ponto final menos o inicial. Guarda isso, que nós vamos já trabalhar com isso, envolvendo distância entre pontos. Tudo bem? Deixa eu preparar aqui a próxima parte do conteúdo. Pronto. Eu vou definir com vocês o que é um módulo, certo? Primeiro, eu vou definir o que é o módulo de um número. Eu vou fazer essa definição usando distância, lá como a gente viu agora há pouco. Então, eu tenho aqui a minha reta real, tá aqui o meu zero, e o módulo de um número eu vou definir como sendo a distância desse número até a origem. Então, sempre que eu botar o módulo vão ser essas duas barrinhas aqui. Quando eu colocar um número lá dentro, é como se eu estivesse perguntando qual é a distância desse número até o zero. Distância do 3 até o zero? 3 unidades. Qual é a distância do menos 4 até o zero? Módulo de menos 4. Qual é a distância do menos 4 até o zero? 4 unidades. Então, quem já viu esse conteúdo de módulo deve ter visto dessa forma. Ah, se tem um número positivo, o módulo do número positivo sai positivo, do mesmo jeito. Se eu tenho um módulo de um número negativo, quando sai do módulo ele vai sair positivo. Então, o módulo é uma ferramenta para positivar o número. Quem já é positivo, continua positivo. Quem é negativo, passa a ser positivo. Eu vejo o módulo como uma distância. Se é uma distância, como se eu estivesse contando as unidades desse número lá na reta até o zero, até a origem. Aí fica a curiosidade, quanto é que vale o módulo de zero? Qual é a distância do zero até ele mesmo? É zero. Módulo de zero é zero. Tudo bem? Agora, qualquer outro número, módulo de 1,5. Você está preocupado primeiro em saber se esse número é positivo. Se ele for positivo, o módulo dele vai ser ele mesmo, 1,5. Agora, se eu lhe perguntar quanto é o módulo de menos 3/5, mesmo sendo fração, você só está preocupado se ele é positivo ou negativo. Se o número lá dentro é negativo, esse camarada vai ter o módulo como sendo o valor positivo, 3/5. Nós também podemos chamar esse módulo de um número de valor absoluto. Tudo bem? Agora, se o módulo de um número ele já sai positivo, como é que funciona o módulo de uma variável? Mesma ideia, só que agora eu não sei onde o meu ponto está. É como se o meu módulo fosse uma pergunta. Se eu tivesse assim, módulo de x igual a 3, é como se eu tivesse querendo saber quais são os números que têm distância de 3 unidades da origem. Qual o número que tem 3 unidades de distância da origem? Você pode pensar no número 3. O número 3 está a 3 unidades de distância da origem. Qual o valor de x que está a 3 unidades de distância da origem? O x pode ser igual a 3. Mas tem outro camarada que também tem uma distância de 3 unidades da origem. O meu x ele podia ser o número menos 3.
o menos 3 também está a 3 unidades da origem. Então, módulo de uma variável igual a um número, a gente tem sempre duas soluções. Módulo de x igual a 3 vão servir como solução x igual a 3 ou então x igual a menos 3. Se eu tivesse o módulo de x igual a 7, novamente eu tenho duas possibilidades, porque aqui eu quero saber quais são os números lá na reta real que estão a 7 unidades da origem. Então, esse x que eu quero descobrir, ele pode ser o próprio 7, ou então esse x pode ser o menos 7. São os dois valores que estão a 7 unidades da origem. Então, quando eu tenho o módulo de uma variável, eu tenho sempre essas duas respostas a serem analisadas. A variável ou vai ser igual ao número que está do outro lado, ou vai ser igual ao seu oposto. Detalhe, não faz sentido eu fazer uma pergunta assim: qual é o módulo do número? Deixa eu botar aqui numa outra cor para deixar bem destacado. Qual é o número que o módulo desse número, módulo de x, igual a menos 2? Tem como existir algum número que o módulo dele vai dar menos 2? Pelo que a gente viu aqui em cima, não tem. O módulo de qualquer número, quando sai, ele sai positivo. Não tem como dar negativo. Então, isso aqui não vai existir para a gente. Guarda essa informação. Tudo bem? Então, sempre que aparecer módulo de x igual a alguma coisa, módulo de x igual a um certo número, sei lá, a. Então, você vai ter duas possibilidades. Ou x é igual ao próprio a, ou então x é igual a menos a. Detalhe, só tem um caso que a gente não vai fazer dessa forma, que é quando esse x, quando a gente tiver o a igual a 0. Só tem uma situação em que módulo de x é igual a 0. Módulo de x é igual a 0 somente se o x for 0. Aqui é um caso que não tem positivo e negativo. É o 0 e pronto. Mas para qualquer outro número a que não seja 0, a gente tem essas duas possibilidades. Deixa eu apagar aqui o restante. Quem quiser copiar o que está aqui é só rascunho. É mais rascunho, certo? Quem quiser copiar, copia. Dá uma pausa aí, copia logo. Eu vou apagar agora. Apagar isso aqui, apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Essa parte. E vou destacar esse lance aqui do módulo de 0. Então, para a gente vai ficar de conteúdo isso aqui. Módulo de x igual a a. Ou x vai ser a, ou x vai ser menos a. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, volta aí o vídeo. Vê de novo. Que a gente vai falar agora de algumas propriedades do módulo. Vão ser bem elementares, bem simples de entender. Acho que só a escrita delas é um pouco feiosa, mas vocês vão ver quando eu estiver falando sobre elas, vai ser fácil de entender, tudo bem? Deixa eu ir lá preparar as propriedades. Vamos falar agora sobre as propriedades do módulo. Que propriedades são essas? Quem tiver com o livro, você vai encontrar as propriedades na página 202 e 203. Eu recomendo que dê uma olhadinha lá no livro. Tudo bem? Aqui eu fiz um resumão para a gente, principalmente só o que a gente vai precisar e a gente vai treinar nos exercícios, certo? Então, o que é que vocês vão ter em mente? Sempre o módulo que a gente for calcular, estou pegando aqui x e y números reais, tudo bem? Então, módulo de x, módulo de qualquer número que apareça, vai ser sempre maior ou igual do que 0. E esse módulo de x, ele vai ser igual a 0 se e somente se o que tiver lá dentro também for 0, certo? Então, sempre quando a gente for falar em módulo, módulo de alguma coisa é sempre maior ou igual do que 0. Cuidado, não é o que está lá dentro, não. É depois que eu calcular o módulo, tem que ser algo maior ou igual que 0. Se esse módulo for igual a 0, então é porque o que está lá dentro é 0. Essa é a segunda propriedade, certo? Então, vamos lá. Se eu pegar o número D, aqui eu estou chamando de D, é o número real positivo, certo? Eu pego D, é um número real positivo. E o meu módulo de x é igual a D, é o que eu tinha escrito antes, só com a letra A. Aqui eu botei D, certo? Cuidado para não confundir. Então, módulo de x é igual a um número. O que é que acontece? O x, ou ele vai ser esse número positivo, ou vai ser esse mesmo número negativo. Tem essas duas possibilidades para o x. Mais D e menos D. Cuidado, não é mais ou menos, de aproximadamente não. É porque valem os dois
resultados, tanto o positivo como o negativo. Tudo bem? Se nós tivermos dois números reais e módulo de um deles é igual ao módulo do outro, propriedade 4 agora. Se o módulo de x for igual ao módulo de y, então esse x é igual a mais ou menos y. Você pode eliminar o módulo e vai ter essas duas possibilidades. Ou x é igual a esse outro número positivo, ou x vai ser igual ao outro, sendo que negativo. Essa é a propriedade 4. Agora, a gente vai ver sobre módulo do produto. Quando eu tenho dois números multiplicando e esses dois estão em módulo, eu posso separar o módulo para cada um deles. Módulo de x vezes y, propriedade 5, é o módulo de x vezes o módulo de y. Às vezes fica mais fácil de calcular de um jeito, às vezes eu preciso voltar. Eu tenho os módulos separados, os números estão multiplicando e eu vou juntar tudo no módulo só. Depende de cada questão, certo? Propriedade 6, o mesmo que eu fiz lá na propriedade 5 com a multiplicação, eu posso fazer com a divisão. Se eu tenho um módulo de uma fração, um módulo de uma divisão, eu posso separar em dois módulos. É o módulo de x dividido pelo módulo de y. Eu só posso fazer isso, só lembrando que o y teria que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque a gente não pode ter o zero no denominador, certo? Para finalizar, propriedade 7. Módulo de x elevado a n. Se for necessário, você pode trocar e escrever módulo de x, tudo isso elevado a n. Ou então você pode simplesmente escrever x elevado a n, se o n for um número par. Deixa eu escrever aqui direitinho. Natural par. Se esse n for um número natural par, você nem precisa desse módulo não. Vocês aprenderam que todo número negativo elevado a um expoente par, ele sai positivo. Então não precisa mais do módulo se esse n for par. Tudo bem? Vamos ver alguns exercícios em que eu preciso usar essas propriedades. Deixa eu pegar aqui alguns exercícios pra gente. Qualquer coisa, dá uma pausa aí e copia pra gente seguir adiante. Certo? Vamos lá. Equações modulares, equação modular. Essa aqui é uma grande forma de como a gente pode utilizar aquelas propriedades que nós vimos. Principalmente as propriedades 3 e a propriedade 4. Olha para esse item A. Eu quero resolver essas equações. No item A tem módulo de x ao quadrado mais 6. Aí eu fechei o módulo. Isso é igual a 5x. Como que eu começo a resolver esse problema? Lá na propriedade 3, nós vimos que módulo de x igual a d, eu tenho duas possibilidades. É o x igual a d positivo e x igual a d negativo. Eu vou considerar tudo isso que tem aqui dentro do módulo como uma coisa só, como sendo aquele meu x que eu tinha escrito antes. Às vezes vai ter uma expressão, não é só o x limpo e seco não, tem uma expressão. Então você vai resolver a questão de módulo separando ela em duas questões. Então vai ficar sem o módulo, x ao quadrado mais 6 é igual a 5x. Ou então, repete de novo, x ao quadrado mais 6, só que agora igual a menos 5x. Então, uma questão que envolve módulo, se eu usar a propriedade 3, foi o que eu fiz aqui, eu usei a propriedade 3. E eu separei essa questão com módulo em duas questões que a gente já conhece. Uma delas a gente vai ter, se eu organizar aqui, ó, x ao quadrado, o 5x está mais, vem para o primeiro membro menos, fica menos 5x, mais 6 igual a 0. Eu acho que a gente já fez essa questão aqui. Dois números que somados dão 5 e o produto dá 6. Aqui é uma equação do segundo grau e eu quero encontrar as raízes dessa equação. Então você pode fazer por soma de produto, você pode fazer por fórmula de Bhaskara, boa sorte. Aqui eu acho, se você faça aí, dá uma pausazinha no vídeo e faça aí do seu jeito. Pode fazer, mas a gente já fez em aulas passadas. Se eu não me engano, x igual a 2 ou x igual a 3. Isso só para a primeira equação. Tudo bem? Resolva aí. Eu já fiz antes, não vou fazer de novo não. Boa sorte. Já a segunda, a gente também vai poder organizar como sendo a equação do segundo grau. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado, o menos 5x vem para cá, mais 5x, mais 6,
igual a 0. Dá uma pausazinha, tenta resolver isso. Tá certo, questão de módulo vai ser mais trabalhosa porque são duas questões em uma só. Mas são coisas que vocês já sabem fazer, então não tem preguiça não. Pausa aí, faz por conta própria que já é para ir praticando, certo? Depois que despausar a gente continua. Vamos lá? Continuar? Continuando então. Aqui, eu acho que eu vou fazer na marra, que eu não sei os valores de cabeça não. Delta vai ser igual, o meu A vale 1. O meu B vale 5 e o meu C vale 6. Então, fica B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o meu delta vai ser igual a 25 menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 6, 24. Meu delta é igual a 1. Então, aqui eu vou ter que o meu x ele vai ser igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de 1 dividido por 2. O A é 1. Esquece do A não. Então eu vou ter aqui como soluções x igual a menos 5 mais raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. Ou então x é igual a menos 5 menos 1 sobre 2. Então x aqui vai ser igual a menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Ou então x vai ser igual a menos 5 menos 1 dá menos 6. Dividido por 2, eu fiz logo a conta toda, dá menos 3. Nós temos 4 soluções. Olha, deu o mesmo camarada, só com sinal trocado. Nem sempre isso acontece, viu? Coincidência aí, coincidência. Escreve o conjunto de solução da equação. Só colocar os valores na forma de conjunto. Menos 3, menos 2, 2 e 3. Essa aqui vai ser a nossa solução, nosso conjunto de solução. Eita, ficou pouco espaço aí para fazer a letra B. Copia aí bem rapidinho a letra A que eu vou apagar. Copia que eu vou apagar, viu? Copia. Dá uma pausa aí no vídeo, copia que eu vou apagar a letra A porque não tem espaço para B não. Certo? Copiou? Pronto, se já copiou, eu vou apagar. Vou apagar aqui, tá apagando. Tá apagando. Vou apagar. Apaguei, pronto, mas nem vendo. Apaguei, já foi. Foi, copiou, quem não copiou, não copia mais. Mentira, né? Porque é só voltar o vídeo e pausar. Então, quem não copiou pode copiar. É só voltar o vídeo. Vamos lá. Letra B. Letra B. Eu quero... eu posso apagar isso aqui também. Por que eu vou deixar esse mondrongo aqui na frente? Nem precisa. Ou coisa feia. Professor, eu copiei. Não. Volta o vídeo e pausa. Pronto. Já tá feito. Já resolvi. Quero fazer agora a letra B. Letra B. Módulo de 3x menos 5. Aí fecha o módulo. Tem que ser igual ao módulo de 3 menos x. E agora? Como é que eu vou fazer isso aqui? Propriedade 4. Mesmo eu tendo dois módulos, eu vou separar isso aqui em duas continhas. Uma delas é só esquecer do módulo. Eu vou pegar 3x menos 5 igual a 3 menos x. E a outra continha eu gosto de separar com ou. Agora eu vou pegar, repetir o primeiro, 3x menos 5. Isso vai ser igual a menos o segundo. Detalhe, o segundo não é só um valor, certo? Ele é uma subtraçãozinha. Deixa eu organizar aqui que acabou o espaço. Ou 3x menos 5 é igual... Como tem dois valores lá, eu vou colocar entre parênteses. Menos, aí abre o parênteses, 3 menos x. Porque esse menos vai servir para todo mundo. Tem que mudar o sinal de todos eles. São duas continhas que a gente vai fazer. Essa aqui é menor, não é quadrática não. Essa aqui é linear. Essa aqui é do primeiro grau. Vai ficar como? 3x. Vou puxar só que tem x para cá. Do outro lado tem menos x. Aqui vai passar para o primeiro membro mais x. E esse menos 5 vai passar para o outro lado positivo. Então eu tenho 3x mais x. Isso é igual ao 3, já está lá, eu vou só repetir. E o menos 5 vai para lá, mais 5. 3x mais x dá 4x. Igual a 3 mais 5, 8. Então, meu x vai ser igual a 8 dividido por 4. X é igual a 2. Já que na outra conta eu vou ter 3x menos 5, eu vou só repetir. Igual. Esse menos vai fazer o estudo sinal com todo mundo. Então, menos com mais 3 fica menos 3. Menos com menos x fica mais
x. Fazendo novamente a equaçãozinha do primeiro grau, eu tenho aqui o mais x, eu vou passar para o outro lado, e o menos 5 eu vou passar para o segundo membro. Vai ficar 3x, lá é mais x, só que quando ele vem para cá ele vem menos x, é igual a menos 3, já estava lá, e o menos 5 passa para o outro lado, mais 5. 3x menos x vai dar 2x, igual a menos 3 mais 5, repete o sinal do maior e subtrai, 5 menos 3 vai dar 2. Meu x vai ser igual a 2 dividido por 2, meu x é igual a 1. Então aqui nós vamos ter duas soluções, certo? Minhas soluções vão ser x pode ser 1 ou pode ser 2. Perguntas guardem para a próxima aula, certo? Por enquanto, copie aí, tenta voltar ao vídeo se teve alguma dúvida, dá uma olhadinha aí nas propriedades que a gente escreveu. Propriedade 3 eu usei para resolver o item A e a propriedade 4 para resolver o item B. Eu vou agora preparar outras propriedades para vocês, também envolvendo módulos, certo? Deixa eu ir lá preparar, volto já já. Agora eu vou comentar sobre outras propriedades do módulo. Eu deixei essas propriedades separadas porque as propriedades envolvem mais desigualdades. Então eu estou pegando um x, um número real, e deu um número real positivo, certo? Então como é que eu vou trabalhar desigualdades e módulo? Para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar aqui a reta real. E a gente vai tentar interpretar o que está dizendo aqui. O que é que significa dizer módulo de x menor ou igual do que d? Módulo de x é a distância de x até a origem. Eu quero os valores que a distância vão ser menores ou iguais do que d. Então, se eu tenho a origem aqui, está aqui o meu zero, eu vou ter o meu d positivo, eu vou ter aqui o valor menos d, seria ele negativo. Os dois valores, o d é sempre um número real positivo. Se eu colocar um menos aqui na frente, é o oposto dele. Vai ficar um do lado da origem e outro do outro lado. Os dois valores têm distância igual para a origem, distância d. Mas eu quero todos os números reais que estão a distância menor ou igual do que d. Não precisa ser exatamente d. Concorda comigo que vão ser todos os números que estão dentro dessa região? Qualquer número que eu pegar aqui dentro está a uma distância menor ou igual do que d. Quando eu digo igual é porque entra aqui as extremidades. Seria o que a gente usa bolinha fechada. Então, sempre quando tiver módulo de x menor ou igual a algum número real positivo, quer dizer que o x está no meio, está entre menos d, menor ou igual do que x, menor ou igual do que d. Tudo bem? É assim que nós vamos resolver uma inequação do tipo menor ou igual. Se for menor do que d, ao invés de menor ou igual, propriedade 9, se for apenas o menor, é só não colocar o símbolo de igual. A ideia é a mesma que nós mostramos aqui em cima, só tem um detalhe. Eu não quero que o meu x seja exatamente o valor d. Então eu vou deixar a bolinha aberta. Pode ser qualquer número que a distância até a origem seja menor do que d. Exatamente d eu não quero. Seria a propriedade 9. Então aqui a gente vai ter como solução de menos d menor do que x menor do que d. É o x no meio, entre o menos d e o d. Certo? Olha, pode ficar mais chatinho. Módulo de x maior ou igual do que d, mas não é tão assim não. Porque agora eu quero os valores que vão ter distância maior ou igual do que d. Pensa comigo, se eu tenho o meu d e o menos d, que tem distância exatamente d da origem, a distância desses dois valores que eu marquei é exatamente igual a d. Quais são os valores, onde vão estar na reta, os valores que têm uma distância maior do que d, uma distância maior para a origem? Pensa comigo, qualquer número que eu pegar à direita do d positivo, a distância dele até a origem vai ser maior do que d. E qualquer número que eu pegar à esquerda do d negativo, a distância dele até a origem vai ser maior do que d. Se eu quero distância maior ou igual, eu estou pensando aqui na bolinha fechada, quer dizer que o d vai entrar.
Então aqui a gente vai ter dois intervalos de solução que eles estão separados. Eu não posso botar junto como da outra vez. Eu vou ter que escrever assim, ó. Ou x é menor do que menos d, ou x é maior do que d. Essas duas aqui vão ser as soluções para um caso de módulo de x maior ou igual do que d. E no caso de não ter o maior ou igual, se eu tivesse simplesmente o símbolo de maior que, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a reta lá em cima, depois eu apago. Tá aqui 0, tá aqui o d, e eu quero os valores com a distância maior do que d. E tá aqui o meu menos d. Então, como eu não quero exatamente igual a d, bolinha aberta, eu vou pegar só os valores à direita do d positivo e à esquerda do d negativo, à esquerda do menos d. Então aqui novamente nós vamos ter duas opções. É x, aqui é menor ou igual, desculpa, em cima, olha só. Menor ou igual, deixa eu ajeitar. Tem o pauzinho. Bolinha fechada, coloca o pauzinho. Menor ou igual do que menos d. E x maior ou igual do que d. É na de baixo que dá a bolinha aberta, é na de baixo que não vai ter o pauzinho. X menor do que menos d ou x maior do que d. Deixa eu organizar isso aqui, eu vou apagar essas retas, viu? Quem quiser copiar as retas, copia logo aí que eu vou apagar. Tá bom? Tô apagando. Apagar. Apaguei. Pronto. Por que eu apaguei? Só para organizar aqui que ficou meio feioso. Deixar tudo numa linha só. Então, x menor ou igual que menos d, ou x maior ou igual do que d. Já na de baixo, x menor do que menos d, ou x maior do que d. Vai separar em duas situações. No P8, na propriedade 8 e na propriedade 9, eu posso deixar assim, ó. Desse jeitinho que eu coloquei para vocês. Dá certo. É só tomar cuidado na hora de fazer as devidas operações. Vamos ver lá nos exercícios como é que funcionam essas propriedades aqui. Quem está copiando, copia aí. E nós vamos agora para os exercícios usando essas propriedades. Inequações modulares. Aqui a gente vai poder aplicar as últimas propriedades que nós vimos. Então, quando a gente tem inequação modular, o que é que você vai ficar preocupado em saber? Se o símbolo vai ser de menor ou igual, ou então o símbolo de maior ou igual, certo? Cada um deles é uma propriedade. As duas primeiras são bem parecidas, as outras duas últimas também são bem parecidas. Então, praticamente são duas formas de resolver. Os detalhes que vão diferenciar é só o pauzinho de uma para outra, em alguns casos. Agora, entre essas duas, são bem diferentes. Sempre que tem um símbolo de menor ou igual, eu vou separar isso aqui numa inequação dupla. Como é que vai ficar isso? Módulo de 3x mais 8 menor ou igual do que 5. Tudo o que tem dentro do módulo vai ficar bem no meio, certo? Vai ficar 3x mais 8. E agora eu vou colocar duas desigualdades. Uma de um lado, menor ou igual, e outra do outro, menor ou igual. Do lado direito vai ficar o 5 positivo. E do lado esquerdo vai ficar o 5 negativo. A gente vai tentar resolver desse jeito. Bem, pode parecer complicado para alguns de vocês, mas o que eu quero é deixar o x sozinho lá no meio. No meio tem que ficar apenas x. A gente usa muito aquela regra de, tá somando, passa para o outro lado subtraindo. Tá? São as mesmas regras. A diferença é que não vai passar só para um lado, vai passar para os dois lados. Então, lá dentro, no meio, no miolo da coisa, nós temos quem? 3x mais 8. Se fosse uma equação e eu quisesse deixar o x sozinho, primeiro camarada que eu ia querer me livrar é esse mais 8. Eita, mais, passaria para o outro lado menos, não era isso? Só que ao invés de passar para o outro lado, vai passar para os outros lados. Vai tanto para o lado esquerdo, como vai para o lado direito. Então eu vou repetir aqui o menos, bora computador, processo, menos 5. Tá, mais 8 vai passar para esse lado aqui. Menos 8, menor ou igual a 3x.
menor ou igual, o 5 eu vou repetir, e também vai passar para cá, menos 8. Então, fazendo as continhas, menos 5 com menos 8, do lado esquerdo eu tenho menos 13, menor ou igual que 3x, menor ou igual 5 menos 8, são sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai o maior menos o menor. 8 menos 5 dá 3, então vai ficar menos 3. Agora, olha lá para o meio, eu tenho que deixar o x sozinho, tá? 3 vezes x. Eu quero deixar o x sozinho. Esse 3 que está multiplicando, se fosse na equação comum, ele passaria para o outro lado da equação, dividindo. Só que aqui é uma inequação dupla, tem do lado e do outro. Então, esse 3 está multiplicando, ele não vai passar para o outro lado, ele vai passar para os outros lados. O 3 está multiplicando, vai para os outros lados, dividindo. Então, vai ficar o menos 13 dividido por 3 do lado esquerdo, menor ou igual a x menor ou igual a menos 3 dividido por 3 também aqui do lado direito. Então, a gente vai ter como resposta, praticamente acabou. O que faltou para a gente é só simplificar esse menos 3 com esse 3 aqui de baixo. Depois simplificar, isso aqui vai dar menos 1. Então, a minha solução, já posso até escrever agora, solução da inequação. Inequação tem aquele início padrão. X pertencente aos reais, tal que. Resolveu a inequação, iníciozinho padrão. Aí eu vou colocar exatamente o que tem ali em cima. Menos 13 sobre 3, menor ou igual do que x, menor ou igual do que menos 1. Eu simplifiquei, viu? Era menos 3 sobre 3, eu simplifiquei, ficou menos 1. Esse é o meu conjunto de solução. Tudo bem? Vamos para o item B. No item B, copia. Quem quiser dar logo uma pausa e copia, se precisar, qualquer coisa eu preciso apagar aí para pegar mais espaço, certo? Então, qualquer coisa, pausa logo, copia logo, que é para eu seguir em frente. Vamos lá. Módulo de 5x menos 4 maior que 1. Maior que. Na propriedade que nós vimos anteriormente, aqui eu tenho que separar em duas partes. Então, ou 5x menos 4 é maior do que 1, sem o módulo. Eu só vou repetir ele aqui, sem o módulo, A outra parte que eu vou colocar aqui o ou. Vou botar tudo que tem dentro do módulo, agora sem o módulo, ó, de novo, 5x menos 4. Aí você troca o símbolo de desigualdade, isso era o maior que apareceu ali. Eu vou colocar agora o menor que. E ao invés de 1, eu vou colocar o menos 1. Então, preste atenção nas diferenças. Se na minha pergunta tem o símbolo de menor, ou então se tiver o símbolo de menor ou igual, vai gerar uma questão de inequação dupla, do jeitinho que estava ali atrás. Todo mundo junto. Se for o símbolo de maior que na inequação, ou o símbolo de maior ou igual, como tem aqui no item B, a gente vai continuar com a inequação dupla, só que ela vai ficar separada, não tem como ficar junta. Preste atenção quando é que é junto e quando é que não é. Certo? Então aqui vai ficar, eu acho que fica mais simples para alguns de vocês, porque são as mesmas regras que nós resolvemos em equações anteriormente. Resolve uma, depois resolve a outra, certo? Vai ficar 5x, o menos 4 passa para o outro lado, mais 4, fica 5x maior que 1, mais 4, 5x é maior do que 5, o 5 está multiplicando, passa dividindo, x vai ficar maior que 5 dividido por 5, x vai ser maior do que 1. Guarda aqui a primeira parte da solução. Agora, resolvendo a outra. 5x vai ficar menor que menos 1. O menos 4 eu estou passando para o outro lado logo. Mais 4. Então, vai ficar 5x menor que menos 1 com mais 4. Sinais diferentes. Repete o sinal do maior e subtrai o maior menos o menor. 4 menos 1 fica 3. O 5 está multiplicando, vai passar para o outro lado. Dividindo, então fica x é menor do que o 3, nem precisa botar esse sinal de mais agora, mais não. Dividido por 5. 3 dividido por 5. Então x é menor que 3 sobre 5, ou então x é maior do que 1. A gente vai ter que essas duas soluções usando o conectivo ou, certo? Escrevendo a minha solução do item B. Cuidado para não confundir o item A com o item B. Solução, comecinho padrão. Como é o comecinho padrão?
x pertencente aos reais, tal que, comecei um padrão. Agora eu vou escrever um deles. X é maior do que 1 ou x é menor que 3/5. Fecha o parênteses. Lembrando sempre que solução de inequação é um conjunto. Então, esse é o conjunto solução dessas inequações. Então, copiando, pausa aí, copia. E nós vamos falar agora do último assunto da aula de hoje. Vamos lá. Para a gente encerrar, então, agora nós vamos falar sobre funções modulares. Então, seja f definida dos reais para os reais, tal que f de x é igual ao módulo de x. E aí, como é que funciona a função modular? Você vai poder reescrever essa função modular, essa f de x, da seguinte forma. F de x vai ser igual a x se o x for maior do que 0, ou então f de x vai ser igual a menos x se x for menor do que 0. F de x vai ser igual a x se x for maior ou igual do que 0. Pronto, fica maior ou igual. Eu posso escrever a minha função modular como sendo uma função definida por partes. Ela vai ter duas partes. O gráfico dessa função modular, do 0 em diante, ou seja, a parte positiva, é como se fosse f de x igual a x. É como se fosse só essa parte aqui de cima, f de x igual a x. Se você fizer esse gráfico, o gráfico seria uma reta bem assim, ó. X igual a 1, y igual a 1, x igual a 2, y igual a 2, x igual a 3, y igual a 3, é onde o y vai ser exatamente igual a x. Já na parte negativa, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho valores do x anterior ao zero, a minha função f de x vai ter essa característica aqui. F de x vai ser igual a menos x. O que é que isso significa? Significa que quando o x for igual a menos 1, o y associado a ele, eu vou ter que trocar o sinal. Se o x é menos 1, o y associado a ele vai ser 1, positivo. Se eu tenho x igual a menos 2, o y associado a ele vai ser positivo. O resultado do módulo vai sempre ser positivo. Então, se o x é negativo, quando eu tenho menos na frente, fica aquela brincadeira do menos com menos, resultado final vai ser um número positivo, vai ser mais. Então, antes do zero, eu vou ter uma reta mais ou menos assim. Ajuda, equipamento. Pronto. Então, se você prestar atenção, olhando da esquerda para a direita, o gráfico ele começa decrescendo, chega lá no zero, para de decrescer e depois ele vai ser um gráfico crescente, ele vai crescendo. Formato de um V, né? Isso mesmo. Então, gráfico de funções que tem módulo, o que é que você vai ter que ficar atento? As partes em que a sua função vai ser negativa. A função ela não vai poder ficar abaixo do eixo x. Se eu tenho um outro exemplo aqui, ó, f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. Essa aqui eu escolhi porque a gente já fez o estudo do sinal dessa função. Então, antes de tudo, quando você pegar uma função que tenha módulo, desse jeito, uma expressão dentro do módulo que representa a sua função, tem que fazer o estudo do sinal. Então, faça primeiro, antes de tudo, o estudo do sinal dessa função. Nós já fizemos em aulas anteriores, certo? Nós já fizemos o estudo do sinal. Quando a gente fez o estudo do sinal, essa função sem o módulo, eu quero fazer o estudo do sinal só disso aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. A gente já fez, certo? Tem raízes 2 e 3. Esse vai dar um gráfico que seria uma parábola com concavidade para cima, certo? Eu só me lembrando aqui das aulas anteriores, certo? Não vou fazer aqui tudo de novo, não. Mas aí, antes de tudo, se você for pegar uma questão que você não conheça, tem que fazer o estudo do sinal logo de cara para começar, certo? Então, essa função, no estudo do sinal, ela vai ter uma parte que vai ser positiva, que é quando x for menor do que 2, e quando x, no caso, ou quando x for maior do que 3.
Eu vou colocar aqui menor ou igual e maior ou igual, porque a parte do zero também vai entrar nessa situação. Que situação? Se for positivo ou igual a zero, que são nesses intervalos aqui, antes do 2, números menores que 2, ou então x maiores do que 3, a minha função vai ser a mesma. X ao quadrado menos 5x mais 6, do jeitinho que está ali dentro do módulo, certo? Agora, na parte que é quando eu fizer o estudo do sinal, a função for negativa, que parte vai ser negativa? Vai ser entre as raízes, quando o meu x estiver entre o 2 e o 3. Então, se o x estiver entre o 2 e o 3, eu tenho que botar um sinal de menos na frente de tudo que está dentro do módulo. Ficaria menos, botar um sinal de menos na frente de tudo, menos x ao quadrado, menos 5x mais 6, tudo isso entre parênteses, certo? Ao menos lá na frente. Vai mudar o sinal de todo mundo. Como vai ficar o gráfico dessa função? Até chegar no número 2, até chegar no número 3, na verdade, até chegar ao 2 e do 3 em diante, o gráfico é do mesmo jeito do gráfico da função x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, uma função modular, na verdade, vai ser uma função definida por partes. É como se você tivesse que ir atrás de duas funções. Aqui, antes do 2, você vai ter o mesmo gráfico da parábola. Detalhe que ele vai bater aqui no número x igual a, o y igual a 6. É o termo independente. Ficou meio estranho porque o 6 está muito baixinho. Deixa eu botar o 6 mais lá para cima. Eita, apaguei foi tudo. Colocar de novo o eixo y. Vou colocar. Pronto. Então aqui do 2 vai lá para cima. Parábola assim, vai ficar aqui mesmo. Batendo no 6. Certo? E do 3 em diante também vai ser a parábola. O problema é o meio deles. Entre o 2 e o 3 não vai ser o mesmo gráfico da função x ao quadrado menos 5x mais 6. Entre o 2 e o 3, o gráfico que eu vou construir é desse camarada aqui, ó. Menos x ao quadrado menos 5x mais 6. Se eu fizer o estudo do sinal desse menos, é como se entre o 2 e o 3, a minha função f de x, ela vai ter duas partes. Então, seria f de x igual a menos x ao quadrado, menos com menos mais 5x, menos com mais, menos 6. Então, entre o 2 e o 3, a minha função ela vai ter este comportamento. Você teria que fazer o gráfico dessa função desse jeitinho aqui e vai pegar só a parte entre o 2 e o 3. Se você observar, vai ser praticamente bem parecido com esse mesmo gráfico que a gente viu agora há pouco. Só que com a concavidade apontando para baixo. Vejam que o A é negativo, então a concavidade ela aponta para baixo. Então é como se eu tivesse uma parábola aqui com a concavidade apontando para baixo. As mesmas raízes 2 e 3, ela iria continuar aqui, ó. Só que eu não quero a parte antes do 2 e depois do 3. Antes do 2 e depois do 3 é da outra função que a gente já pegou. Certo? Então, o gráfico da minha função, ela começa parecendo a x ao quadrado menos 5x mais 6, até chegar na raiz. Chegou na raiz, ela para de cair e começa a subir, seguindo a função menos x ao quadrado mais 5x menos 6. São duas partes, e uma dessas partes vai ficar bem no meio entre as raízes. Delicado isso aqui para fazer, mas com um pouco de prática vocês conseguem, certo? Praticamente a gente encerra o nosso conteúdo aqui, dessa parte, e depois a gente vai ver agora exercícios, mas os exercícios vão ficar para a gente trabalhar no encontro presencial, certo? Presencial que eu digo assim, né? No encontro lá do MITS. Então a gente se encontra lá e fala sobre os exercícios envolvendo esse assunto. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.